Prezadíssimos irmãos em Cristo, Pai seja convosco. Mais uma vez quero te convidar para meditarmos na palavra do nosso Deus, seguindo os nossos assuntos da Escola Bíblica Dominical, o quarto trimestre de 2022, onde estamos abordando alguns capítulos do livro de Ezequiel. Por exemplo, hoje falaremos a respeito do capítulo 13, boa parte, a primeira parte do capítulo, que traz uma mensagem incisiva, diretiva e muito forte contra os profetas falsos ou os falsos profetas. Durante o trimestre todo, temos falado sobre a justiça divina, é o tema do trimestre, subordinado a vários, melhor dizendo, distribuídos em vários assuntos, 13 temas que serão abordados até o final do ano, até a última semana de 2022. Estamos falando, portanto, a respeito da justiça divina, tema geral, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, baseado no livro do profeta Ezequiel. Hoje, então, a lição número 5 será o nosso foco e o tema é contra os falsos profetas. O texto de 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1, para você que é aluno da Escola Dominical, sabe a nossa linguagem, entende nosso linguajar de EBD, é o nosso texto áureo, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, uma afirmação de Pedro, haverá falsos doutores ou mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É o que lemos então em 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Naturalmente, na sequência desse texto, ele vai delinear, vai ampliar um pouco mais esse assunto, mas este versículo realmente fala que, assim como aconteceu a presença constante em várias épocas, períodos da história do povo de Deus no Antigo Testamento, a presença dos falsos profetas, disse Pedro, também haverá entre vós falsos mestres, que são comparados, evidentemente, aos falsos profetas. Mas não foi só Pedro que alertou a respeito de falsos profetas. O mestre divino em Mateus capítulo 7, por exemplo, versículo 15, diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Aqui ele vai dar a receita de como identificar e também debelar, expulsar e não aceitar a ação deletéria destes falsos mestres ou falsos profetas. Porque profecia na Bíblia Sagrada não quer dizer simplesmente predizer o futuro, como é comum darmos este entendimento quase que geral, melhor dizendo, né? Genérico e às vezes até único. Não, profetas do Antigo Testamento, da Bíblia de forma geral, não só prediziam coisas que iriam acontecer, mas também denunciavam atitudes erradas, pecaminosas, e no Antigo Testamento, especialmente contra a idolatria. Orientavam também pessoas e traziam conselhos para aqueles que deles precisavam. É o caso de Ezequiel, que foi várias vezes consultado pelos anciãos de Israel. O caso de Jeremias, igualmente, que foi um consultor dos reis, apesar de que os reis consultavam, mas não seguiam o seu conselho. Mas um pouco mais atrás na história, vamos encontrar também o Eliseu, que foi realmente, aí sim, um conselheiro cujos reis do seu tempo, alguns deles pelo menos, acataram suas orientações. Enfim, amados, profetizar não quer dizer simplesmente anunciar coisas que estão no porvir, mas sim exortar o povo a viver uma vida de santidade, pregar a palavra de Deus, instruir o povo naquilo que é real, na verdadeira revelação de Deus para o dia, para o momento, para a situação pontual em que todos estavam ou estejam vivendo. Até hoje é assim. Paulo também alertou os crentes, especialmente de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, verso 29, nós lemos assim: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentro
dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Duas situações Paulo menciona aqui: pessoas que vêm de fora como lobos vorazes e alguns que se levantam dentro da própria comunidade dos crentes, dos salvos, para deturpar, para destruir a firmeza espiritual com coisas pervertidas, como vai dizer o apóstolo Pedro nesse texto que nós já citamos parte dele, lá na sua segunda carta, por exemplo, capítulo 2, verso 2, que nós ainda não lemos, que diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para estes, ou para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição também não dorme, ou não dormita, ou não demorará. Porque Deus não vai deixar impune essas pessoas que maldosamente estão enganando, iludindo ou se aproveitando da credulidade popular. Nos tempos então atuais, talvez não tenhamos efetivamente profetas nos termos bíblicos do Antigo Testamento, mas como disse Pedro aqui, teríamos, e estamos vendo, falsos mestres, falsos ensinadores, ensinando coisas pervertidas que não lhes dão, que não tem, melhor dizendo, base nas Escrituras Sagradas. No texto de 2 Pedro 2,1, então, Pedro menciona também heresias de perdição. E o termo heresia, algumas pessoas ainda têm algumas dificuldades de saber exatamente o que ela significa, mas a definição mais básica de heresia é doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja, pela doutrina, pela ortodoxia bíblica. Então isto é uma heresia, é uma doutrina contrária aos ensinos claros das Sagradas Escrituras. E, pasmem, mas existem muitos deles. E por conta de uma certa ignorância espiritual e doutrinária e bíblica por parte de muita gente que se diz cristão nos nossos dias, muitas dessas heresias têm realmente se propagado abundantemente e livremente no seio das igrejas de todas as confissões evangélicas. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos dê a sabedoria e o discernimento necessário. Afinal de contas, o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses que nós precisamos julgar todas as coisas, ou melhor, filtrar aquilo que ouvimos. Exatamente ele disse: examinai tudo, ficai com o que é bom. Está em 1 Tessalonicenses 5:21. O apóstolo João preocupou-se também com os falsos ensinadores, com os falsos doutrinadores ou com falsos profetas, escrevendo 1 João 4:1, onde ele diz: amados, não deis crédito a qualquer um que aparece por aí, não deis crédito a todo o espírito, disse ele, mas provai se eles realmente são de Deus. E para provar se eles são realmente de Deus, provar a sua identidade, é preciso conhecer o verdadeiro, a revelação concreta, correta, autorizada, balizada das Escrituras, contida na Bíblia Sagrada, para poder avalizar. Você há de convir comigo que só podemos filtrar e entender que algo está errado conhecendo aquilo que é real, que é verdadeiro. Então não se pode detectar que algo é falso se eu não conheço o verdadeiro. Por isso, amados, o grande problema dos nossos dias é essa falta de conhecimento bíblico, um verdadeiro analfabetismo bíblico por parte de muita gente, que qualquer mensagem que se diga ou que se mencione Deus, milagre, céu, coisa extraordinária, espantosa, fantástica, milagrosa, celestial, etc., revelativa, profética, o povo vai atrás sem analisar corretamente. Não seja um destes, tá certo, amados? Então conheçamos mais as Escrituras para podermos filtrar corretamente, porque esses falsos profetas não foi só um problema de Jeremias, de Ezequiel ou de outros profetas do próprio Isaías. Não. É um problema nosso também, dos nossos dias, em pleno século XXI. A Igreja de Jesus Cristo na Terra ainda enfrenta, como diz Pedro aqui, essa gente que camufladamente, encobertamente, mascaradamente introduz heresias
que são de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. Bom, amados, os falsos profetas contrapõem sempre a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo, do povo de Deus. É preciso estar alerta, é preciso estar naturalmente esperto, né? Avivado, tendo discernimento espiritual para não se deixar levar pela lábia dos falsos profetas. Eles não farão isso, não irão contrapor a palavra de Deus de forma muito ostensiva e aberta, mas escondidamente, diz Pedro, introduzirão encobertamente. Claro, ele não vai dizer que veneno é veneno, vai dizer que é água para que você tome e seja envenenado de forma ilusória, enganosa, certo? Então, tomemos cuidado. Voltando agora ao tema e ao texto bíblico que nos serve de base para o estudo desta lição, que é Ezequiel, capítulo 13, vamos ter o seguinte lá no capítulo 13, verso 1. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Aí vem o conteúdo da profecia para eles. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, não o espírito de Deus, e coisas que não viram. Ainda 4, os teus profetas, ó Israel, são como raposa nos desertos, animais inúteis no meio de uma destruição. Vamos lembrar que Jerusalém está para ser realmente destruída, as casas ficarão abandonadas e serão ninhos ou ambiente para os chacais ou para as raposas, conforme algumas versões trazem chacais, outras raposas, que procurarão alimento nessas ruínas de casas que foram queimadas pelo Nabucodonosor. Pois Deus compara estes profetas falsos como estas raposas inúteis que vagavam literalmente em busca de alimento por aquelas ruínas todas de uma cidade devastada por causa do pecado, da idolatria, como já vimos na aula passada. Não subsiste, diz o texto ainda no verso 5, não subiste as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Este versículo faz referência naturalmente à destruição futura em relação ao capítulo 13 de Ezequiel, da cidade de Jerusalém, cujas muralhas foram derrubadas, queimadas a fogo, e o templo também destruído, as casas todas de Jerusalém basicamente foram igualmente queimadas, destruídas, tornadas ruínas. Não subistes as brechas, aqui no sentido espiritual, figurativo, porque o muro estava fendido, estava derribado realmente e não havia quem e nem como reconstruir. Então esses profetas falsos eram comparados a essas pessoas que não fizeram nada ou não faziam nada, não se mobilizavam no sentido construtivo de pregar a palavra de Deus, de trazer um lastro de firmeza, de base sólida para a fé daquele povo. Tal como a muralha que fora derribada, a fé monoteísta, a fé no Deus verdadeiro e na verdadeira profecia, na verdadeira revelação de Deus, era a coisa que esses falsos profetas desprezavam, falavam exatamente o contrário. Como dissemos já anteriormente, os falsos profetas contrapõem a verdadeira palavra de Deus. Verso 6 diz: vem, do verbo ver, né? Vem, vaidade, adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da sua palavra. Ou seja, eles se autodenominavam profetas do Altíssimo, mas Deus nunca os enviou. Então, faziam com que aquele povo esperasse nas suas palavras, nas suas promessas, que nunca cumprirão, porque não foi Deus que falou. Eles falaram do seu próprio espírito, como diz o texto, e também do seu próprio coração. Não vedes visão de vaidade e não faleis adivinhação mentirosa. Quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei,
Deus está condenando diretamente esse falso profeta mais uma vez. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Verso 9: e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel, e se inscreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui o Senhor Deus está dizendo que no futuro, quando depois do cativeiro, 70 anos depois, o povo retornará para Jerusalém, para a reconstrução do templo e da cidade, eles não terão parte, porque serão punidos por Deus e não farão absolutamente parte de nada dessa restauração, porque falaram mentiras, iludiram e enganaram o povo com suas palavras fictícias, faladas apenas como sugestão humana ou apenas intenção do seu coração humano desviado de Deus. Não havia fundamentação bíblica para o que eles falavam. O verso 10 ainda diz: visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outros a rebocam de cal não adubada. Diziam a paz. Jeremias também condenou essa gente, esse mesmo grupo de pessoas, porque Jeremias também viveu a esse tempo, foi contemporâneo de Ezequiel, dizendo paz, paz, quando não há paz. Não havia nenhuma paz, ao contrário, havia guerra, havia destruição, havia ataque, havia invasão dos inimigos que estava prestes a acontecer de forma definitiva, arrasando a cidade e acabando literalmente com toda aquela pompa e aquela a luxúria de alguns até, e a idolatria e tudo mais. Mas eles ainda continuavam pregando paz, quando todo mundo sabia e estava vendo que não havia paz. Eu creio que aqui é uma palavra para os nossos dias também. É preciso ser genuíno, é preciso ser real, é preciso ser realmente autêntico. Se não há paz, é importante que reconheçamos que não estamos em paz, que a situação não é boa, e isso preparará as pessoas para enfrentar os problemas, diferente do que se, no meio do caos, no meio da falta de paz, no meio da guerra, eu dizer, não, fique em paz, está tudo bem, vai dar tudo certo, é coisa que a gente ouve demasiadamente hoje. E aí o povo relaxa e acha que está tudo bem e não está. Esse povo precisava consertar sua vida, abandonar o pecado, a idolatria, voltar-se para Deus e tudo mais. Mas os profetas que eram os responsáveis por alertar, por impactar a nação com essa mensagem, eles estavam dizendo, não, está tudo bem, deixa como está, logo, logo, tudo isto findará, abrace os teus sonhos, corra em busca dos teus sonhos, né? Tome posse da vitória, está perto o dia, né? O choro dura uma noite, mas amanhã a alegria virá amanhã, e assim vai. Essas coisas que nós estamos também enjoados já de ouvir por aí afora, muitas vezes sem fundamentação. É claro que há um consolo da parte de Deus, mas no tempo de Deus, e o verdadeiro profeta, como por exemplo Ezequiel e o Jeremias nesse tempo, Jeremias, por exemplo, dizia, gente, sujeitem-se ao domínio da Babilônia e vocês terão paz na sua paz, porque o cativeiro durará 70 anos. Estes falsos profetas diziam, não, apenas daqui a 2 anos, não se preocupe, gente, fique em paz, está tudo bem, continue como está, logo, logo Jeová vai, assim diz Jeová. Pior de tudo isso é que eram falsos e ainda usavam a fórmula clássica de autenticação dos profetas verdadeiros, dizendo assim diz o Senhor, quando na verdade o Senhor não disse nada disso. É perigoso quando hoje em dia todo mundo que canta, que prega e etc. estão por aí dizendo assim diz o Senhor, ou se colocando no lugar de Deus, trazendo mensagens superficiais que não curam a ferida do meu povo, como diz o profeta Jeremias, não tratam da ferida. E para tratar da ferida, primeiro é preciso reconhecer que há uma ferida. É preciso primeiro reconhecer que não há paz, para depois pregar que sim, Deus pode curar a ferida que existe. Aleluia. Mas que também há uma condicional no fato de que o povo precisava se arrepender, mudar a sua vida, mudar os seus caminhos, agir de forma diferente para que Deus então restaurasse o cativeiro, que naquele caso era político e nacional.
Hoje há muita gente que, ao falar de cativeiro, normalmente particulariza um problema da vida, um problema financeiro, um problema de saúde ou algo assim. Até pode, mas é importante que todos aqueles que nos ouvem, que nos atendem, você que é ensinador, você que é pregador, você que é palestrante, importante que você diga a eles que cada um precisa fazer a sua parte, se arrepender, mudar a sua vida, primeiro aceitar a Cristo se ainda não fez e depois viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que as coisas realmente deem certo e haja paz. Esses falsos profetas pregavam paz quando o povo estava em pecado e não queria se converter, não queria abandonar a sua idolatria. Não houve paz, você sabe, pela história. Mais ou menos 12 ou 13 anos após esta profecia, a cidade foi realmente destruída por Nabucodonosor, permissão de Deus, e o povo sofreu horrores, menos aqueles que já estudamos na aula passada, que foram marcados pelo anjo, por Deus, nas suas testas para serem preservados, porque era um remanescente que continuavam firmes na palavra de Deus e não se deixaram zombar ou cair nas lábias, nas lábias dos falsos profetas. Amados, então esta lição realmente é muito incisiva. Mensagem contra os falsos profetas. O que o versículo 2 nos diz. Profetiza contra os profetas de Israel. Aleluia. Quando hoje se espera profecias, e tem muita gente nos círculos pentecostais e neopentecostais esperando isto, e eu creio também que há profecia atual, mas em geral estamos esperando o quê? Uma palavra de conforto, de consolo, de ajuda, mas muitas vezes uma palavra profética vem no sentido de exortação, também até mesmo de condenação, que era o caso aqui. Deus está falando contra os profetas. É bom saber que profecia na Bíblia não quer dizer simplesmente predizer o futuro. Mais ou menos 70% de todo o volume profético do Antigo Testamento consiste de denúncias contra o pecado, não de predizer o que vai acontecer no porvir, certo? Tenha isso em mente quando ler as profecias ou quando pensar na profecia. E cuide, filtre também aquilo que você ouve pelo ensino correto da palavra de Deus. Falsos profetas têm sempre as suas atitudes de acordo com o seu coração, com a sua vaidade, com a sua ilusão, como diz o texto que nós lemos aqui, eles falam da vaidade do seu coração, da ilusão, ou então da avareza, como diz o apóstolo Pedro. Depois de pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, e agora então esse juízo vem contra os profetas de Israel, que eram, na verdade, falsos profetas, esses falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate que este profeta Ezequiel teve, que o Jeremias também, contra estes falsos profetas. O desafio maior de Jeremias, lá em Jerusalém, e também para Ezequiel, foi exatamente o fato de que esses profetas falsos, além de falar da sua cabeça, o que Deus não falou, eles tinham apoio governamental. Havia da parte das autoridades, tanto religiosas quanto civil, apoio, da cobertura, vamos dizer assim, para o que eles falavam. Sabe, amados, é preciso estar atento. Não é porque uma mensagem é aprazível, é maravilhosa, é gostosa de ouvir, é arrebatadora, que ela é de Deus. Muitas e muitas e muitas vezes a mensagem de Deus é incisiva e vem de encontro, e não ao encontro, vem de encontro àquilo que nós entendemos, certo? Isso também não agrada. Paulo vai dizer que se ele estivesse agradando aos homens, estaria desagradando a Deus. Então, a fé que agrada a Deus nem sempre agrada os homens. É importante ter isto em mente. Sobre estes falsos profetas, então, temos nesta lição, para você que a tem fisicamente, vai estudá-la no domingo, presencialmente, vai encontrar a definição da palavra profeta, baseada nos termos originais, que é Navi, e significa literalmente alguém que é um porta-voz, um orador, um pregador, um anunciador das mensagens de quem ele representa. No caso, o profeta verdadeiro de Deus é o porta-voz de Deus. Os falsos falavam em seu próprio nome e não no nome de Deus.
No Antigo Testamento também são mencionados os termos vidente, relacionado a Samuel, e também o Gad, mencionado como vidente, aquele que vê, que enxerga as coisas espirituais. Os falsos profetas, que profetizavam a respeito de si mesmo, das suas intenções, dos sentimentos do seu coração, já eram condenados desde o tempo do Moisés. Em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 18, 20 a 22, e também capítulo 13, nós temos diretrizes de como identificar um falso profeta. Primeiro, no capítulo 18, nós temos o seguinte: se um falso profeta ou um profeta proferir uma profecia preditiva e esta previsão não acontecer, taxativamente ele é um falso profeta. Mas no capítulo 13, aí aparece uma situação diferente, em que um falso profeta profetiza, pronuncia alguma coisa, prediz algo e esse algo acontece, mas, vírgula, é algo para contradizer a revelação geral da vontade de Deus. Por exemplo, lá, lendo o capítulo 13, 1 a 5, você vai encontrar que alguns falsos profetas anunciaram sinais ou maravilhas ou milagres e aconteceram para comprovar a sua autenticidade, mas esta sua palavra vem no sentido de orientar os crentes judeus a adorar outros deuses. Portanto, essa revelação geral da Bíblia condena a adoração a outros ídolos. Esse falso profeta vai ser desmascarado também dessa forma. Repetindo, em 18, se ele proferir uma palavra e ela não se cumprir, ele é considerado falso profeta. Mas se ele predisser alguma coisa e se cumprir, porém, para desagradar a Deus, contradizer a revelação geral das Escrituras, também é considerado um falso profeta. Então tome cuidado hoje também você. Todos aqueles que dizem assim diz o Senhor e vêm lá e largam lá uma mensagem qualquer, se ela se cumprir no sentido preditivo, ela pode até ser realmente de Deus. Se ela não se cumprir, patente, ela é falsa ou é um falso profeta. Mas se ela se cumprir no sentido de contradição, de contrapor-se claramente aos ensinos da palavra de Deus, aí pode considerar também um falso profeta que proferiu tal mensagem, certo, meus queridos? Bom, sobre os falsos profetas em Ezequiel, os dois lados da questão, a questão do falso e do verdadeiro. Esse é o grande questionamento que se faz. Mas por que existem os falsos? Porque existe o verdadeiro. Assim como na vida, em várias situações, nós vamos ter bem e mal, amigos e inimigos, céu e inferno, justos e injustos, bênçãos e maldições, etc. Também na questão do profeta, assim como existem os verdadeiros profetas, também existem os falsos profetas, assim como existem os verdadeiros ensinadores da palavra de Deus, também para a igreja hoje existem os falsos ensinadores, falsos mestres ou os falsos doutores. É preciso estar atento e pedir a Deus o dom de discernimento de espírito para não ser levado por eles, por esse ensino, como diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, que eles introduzirão encobertamente essas suas heresias. Deus nos guarde. Os chamados profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, diz o autor do comentário da lição, uma redundância, até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração, e não o que Deus mostrou ou que Deus mandou eles falar. Está ali, capítulo 13, versículo 2. Eles estão prestando, na verdade, um desserviço ao reino de Deus, ao revelar o plano de Deus, enfim, a revelação de Deus. Eles são chamados de loucos, são chamados de tolo, zombam de Deus, diz os Salmos, por exemplo, 74, 141. Ezequiel afirma que seguem o seu próprio espírito e dizem coisas que não viram ou que imaginaram, a imaginação somente do seu coração. E como dissemos também, são comparados no verso 4 a raposas no deserto. Esse quadro é uma metáfora de chacais ou raposas que perambulavam pelas ruínas das cidades antigas procurando comida. Esses
falsos profetas são comparados a esses animais inúteis e até nocivos à saúde humana, certo? Eram nocivos, realmente os profetas falsos são nocivos para a vida espiritual sadia do povo de Deus até hoje. E sobre a geração das mensagens falsas, ou seja, de onde ela se origina, naturalmente é do seu coração e também da sua mente deturpada, doentia, verdadeiramente. Que Deus nos guarde. A palavra profeta, então, no sentido falso, no Antigo Testamento é abundante. Temos até, inclusive, exemplos de profetas falsos proferindo mensagens diante de reis e de autoridades que depois foram desmascarados completamente, que é o caso de 2 Crônicas 36, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, né, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas, no sentido verdadeiro do verdadeiro servo de Deus. Mas os falsos, eles são realmente uns impostores que usam inadequadamente, ilegitimamente o título de profeta, ou são usados esse título aplicado a ele de forma inadequada, ou são impostores realmente. Estão fazendo aquilo que, na verdade, Deus não mandou eles fazer. Nunca os mandei, diz Deus, várias vezes no livro de Jeremias e também Ezequiel. E eles foram de sua própria conta. Os portadores de mensagens falsas, porém, no verso 6 a 7, Deus revelou a Ezequiel as fraudes deles. Eles se posicionam como porta-voz de Deus, mas na verdade não são legítimos, são embusteiros, repetindo. Javé não os enviou, mas eles saíram apressados com as suas adivinhações mentirosas, diz o texto. E nós corremos esse risco também hoje, então estejamos atentos, tá bom, amados? A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição também. Não, no contexto da Bíblia, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu da nossa relação com o próprio Deus, nossa verdadeira comunhão com Deus. Quando alguém diz Deus me mandou, quando Deus não mandou, é uma mentira. Quando alguém diz assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada, de novo é uma mentira, é uma adivinhação, sei lá, alguma coisa assim, errada, deturpada, é um embusteiro. Aí o versículo 10 que nós lemos, Deus diz que a ira dele cairá sobre eles finalmente, vai chegar o dia que eles morrerão. No livro de Jeremias, tem um especificamente conhecido como Ananias, que era um falso profeta e que Jeremias teve muita luta contra ele. Enquanto Jeremias dizia profetizava para a nação, orientado por Deus, o cativeiro vai durar 70 anos, sujeitem-se ao jugo da Babilônia. Ele vinha de lá, contrapunha-se ao que Jeremias dizia e aplicava a sua mensagem mais superficial de bem-estar, de prosperidade momentânea, de triunfalismo, e dizia nada disso, gente, apenas 2 anos no máximo, e Deus restaurará, quebrará o jugo da Babilônia, os utensílios sagrados voltarão todos para Jerusalém, teus parentes voltarão do cativeiro, e assim vai. Quem não quer ouvir uma mensagem dessa? Mas era falso. O Jeremias é que tinha a mensagem correta naquele tempo e dizia, gente, acomodem-se, sujeitem-se ao jugo da Babilônia que vai durar 70 anos, construam casas, instituam família, porque o tempo é 70 anos. Tá bom, amados? Então essas profecias superficiais, esses engodos verdadeiros, meus amados aí, presente hoje, inclusive no seio da igreja, é preciso tomar cuidado, tá? Quando alguém só fala de prosperidade material, daquilo que Deus vai fazer agora e imediatamente, e hoje é o dia da sua vitória, você que está me ouvindo agora, etc. Nunca foi, etc. Nunca aconteceu, mas agora vai acontecer, e e por aí vai. Isso tudo é engodo, é ilusão. A vida é dura. Jesus disse que passaríamos por privações, por angústias e tudo mais, e é preciso termos estrutura escriturística, bíblica, para suportar as agruras e aprender. Profetas que dizem a paz, quando não há paz, são falsos e são mentirosos. Tá bom? O apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro evangelho, a verdadeira profecia, também existe o falso, como já vimos. O
boato, por exemplo, é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte espúria ou desconhecida. É uma palavra dura em Êxodo capítulo 23 sobre isso. Não é para divulgar falsos boatos. Falsos profetas divulgavam exatamente isso. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio, é estar associado com a impiedade e se tornar uma falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia, meus amados, podem terminar, por exemplo, num processo judicial, pois elas destroem a reputação de uma pessoa. É o caso dos boatos. Que Deus nos ajude nesse tempo de tanta fake news. Deus realmente guarde o seu povo por seu poder e por sua graça. Que os falsos profetas existiam lá e que os falsos ensinadores existem hoje e que também falsos profetas há no nosso meio, isto é uma realidade. Então estejamos atentos realmente e saibamos filtrar aquilo que é de Deus e fiquemos com o que é bom, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém.